E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tô aqui retornando depois de um tempinho. As últimas semanas foram bem puxadas, né? Com algumas provas para serem feitas lá em Interlagos, teve o Mundial de Endurance, depois em seguida teve a etapa do Campeonato Paulista que foi em conjunto com a Turismo Nacional, a vinda do TCR World Tour junto com o TCR South America e também o TCR Brasil. Então aí acabou que eu não gravei nada sobre o GP da Hungria, né, que marcou a primeira vitória do Piastri. Mas aí tivemos esse final de semana o GP da Bélgica, um local que é um dos que eu gostaria muito de um dia visitar. É um circuito tão carregado de história e eu acho que é importante qualquer um dos que amam o automobilismo, motorsports, eu acho que devem ter aí na sua listinha de desejos de um dia pegar e pisar ali no circuito de Spa-Francorchamps. E esse final de semana foi um GP muito bom, sabe? Muito bom. Um GP que a gente não esperava alguns resultados tão surpreendentes. Se a gente olhar assim, nas últimas 7, 8 corridas, ou se a gente for mais taxativo, assim, a gente pegar e pensar bem no início do campeonato, talvez a gente não imaginasse que a gente visse o que foi esse GP da Bélgica, com uma corrida sólida por parte da Mercedes, ainda que o resultado no final não pós-corrida no caso não tenha sido o melhor deles. Uma Ferrari que andou bem, pelo menos com o Leclerc, ainda teve uma boa jornada, e ali a McLaren, né, mostrando um bom ritmo, mas não mostrando talvez uma situação tentar ganhar a corrida no finalzinho, e a Red Bull não conseguindo avançar tanto quanto a maioria imaginava, né? Então foi uma corrida bem interessante que mostra a realidade desse campeonato agora nesse momento, né, que a Fórmula 1 vai até sair de recesso. Acho que a gente começar aqui pelo início da ponta, né? Aqui na ponta da prova, com as Mercedes a partir do Hamilton conseguindo um ótimo desempenho, coisa que a gente não botava tanta fé. Como eu falei até um tempo atrás, então a Mercedes ela se acertou muito bem e ela teve no Hamilton o seu principal piloto por quase que 90% da corrida, sendo o cara que poderia ter cravado a vitória de imediato, conseguindo assumir a liderança ainda nos primeiros estágios do Grande Prêmio, com a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc, e automaticamente mantendo ali uma diferença segura de 2 segundos, 1 segundo e meio a 2 segundos, 2 segundos e meio, que foi o máximo que o Lewis conseguiu colocar em cima da Ferrari do Leclerc, com um ritmo muito bem aceitável, seja com os pneus médios, seja com os pneus duros. Então foi um ritmo muito bom do piloto inglês. E aí, quando a gente está caminhando para o final da corrida, nós temos uma situação bem interessante que foi a presença do George Russell, que passou justamente 90% da corrida andando ali em torno da quinta, sexta posição, e ele subindo para a liderança por uma escolha muito interessante e a princípio arriscada, de não parar para trocar pneus pela segunda vez. Ele que fez a parada na volta 11 para trocar para os pneus duros, e ali ele se ateve, né? Então, quando foi questionado se seria interessante ele parar, acabou
jogando essa ideia de que não seria tão benéfico fazer sua parada de boxe e continuar com os pneus duros. E isso aí foi super importante, porque o Hamilton era o grande favorito, né? Depois que se viu que não tinha as duas McLaren não estavam com tanto ritmo para alcançá-los, e nem a Ferrari do Charles Leclerc. Então ficou muito claro que a chance do Hamilton ganhar era muito grande. Mas aí a aparição do George Russell ali nesse período da corrida, na parte final, com a liderança dele, foi muito surpreendente, e ele conseguiu até o final, mesmo com o Hamilton diminuindo uma diferença que quando ele assumiu o segundo lugar era de torno de 7 segundos, ele conseguiu diminuir para menos de 1 segundo, fazendo as últimas 3 voltas ali próximo do George Russell. E ainda teve a presença do Piastri também, que conseguiu fazer uma parte final da corrida muito sólida, né, conseguindo se aproximar dos dois Mercedes, mas não o suficiente para ameaçá-los pela liderança, ainda que ele tenha chegado 1 segundo e pouco atrás do Lewis Hamilton. E aí fica realmente a dúvida, né? Sempre fica aquela impressão do que seria se tivesse pelo menos mais 1 ou 2 voltas, se o piloto australiano teria desafiado a dupla da Mercedes. Então a gente viu uma corrida ali, naquela ponta, na parte final, que criou um certo suspense, né, de quem poderia vencer. E até que o George Russell conseguiu sustentar bem essa primeira posição, venceu a corrida, mostrando uma grande maturidade ali para suportar a pressão do Lewis. E a princípio a gente estava realmente dando os parabéns ainda para o George quando chegou a notícia de que o carro dele estava 1,5 kg abaixo do peso regulamentar. E aí acabou que, infelizmente, ele acabou sendo desqualificado da prova por conta desse peso, né, desse 1,5 kg, por conta do desgaste dos pneus, né, porque ele acabou que desgastou demais os pneus, estavam bem gastos, e ele caiu esse 1,5 kg, e daí, infelizmente, houve sua desqualificação. Foi um golpe bem pesado em cima do piloto inglês, mas eu acho que talvez como conforto para ele, fica muito claro que ele teve uma tarde sólida, ele soube arriscar no momento certo, né? A gente tem sempre aquela história de que de repente a pessoa assumir os riscos é uma faca de 2 gumes, porque você pode, ao mesmo tempo, você pode sair como herói e como vilão. E ele, dessa vez ele saiu como um grande herói, ele conseguiu um resultado muito convincente, de que ele pode ser no futuro um cara que vai comandar a Mercedes aí depois da saída do Lewis, né, o Lewis que vai para a Ferrari. Então ele tem essa consciência de que ele precisa realmente mostrar mais vezes que ele é um candidato a ser um grande líder da equipe aí a partir de 2025. E eu acho que essa prova da Bélgica foi uma grande prova disso, foi uma grande demonstração de que ele pode sim assumir esse posto, e de que o Toto Wolff não precisaria ir atrás, por exemplo, do Max Verstappen para que ele tivesse tenha um grande líder ali para comandar a equipe da Mercedes. Então fica realmente uma ótima impressão do George Russell, que a gente de vez em quando a gente acaba criticando por algumas situações em que ele está bem na corrida e de repente ele erra, enfim, acaba dando uma vacilada. Mas dessa vez ele foi muito bem na sua escolha e ganhou a corrida, mas infelizmente por conta disso aí ele acabou sendo desqualificado. O Hamilton
acabou sendo o piloto do dia, né, por conta do seu grande ritmo realmente, mas ali, depois do que aconteceu com o George assumindo tão bem a liderança, eu acho que não teria ficado tão mal se o Russell fosse o piloto do dia. Mas enfim, eu acho que o resultado em geral para a Mercedes é muito animador para uma equipe que não tinha grandes perspectivas esse ano. Até o início do campeonato, a impressão é que de repente era uma equipe que nem conseguiria conquistar vitórias, e seria difícil até mesmo conquistar pódios, porque no momento que teve Red Bull, Ferrari e McLaren ali disputando para ver quem seria segundo, ficava muito claro que para a Mercedes teria que acontecer um grande milagre para eles conseguirem uma vitória. E as coisas têm sido muito bem encaixadas. Da Áustria para cá, quer dizer, nem tanto, né? Da Áustria para cá eles conseguiram aí 3 vitórias, mas o carro tem melhorado muito nesse decorrer do tempo, com os 2 pilotos conseguindo extrair muito bem o potencial desse carro, com bons ritmos de prova e também nas qualificações. E qualificação é uma coisa que o Hamilton melhorou bastante. Ele vinha errando bastante nas qualificações, e ele tem amenizado isso nos últimos GPs, e aí ele tem conseguido essa chance de estar largando entre os primeiros e estar sempre bem posicionado em busca de uma vitória, né? Então é uma equipe que vai roubar muitos pontos aí no decorrer desse final de campeonato, seja de Red Bull, seja da McLaren, que são as 2 equipes mais bem postadas ali na frente, tanto para tentar buscar um título de pilotos quanto o título de construtores. Isso se a própria Mercedes não acabar não beliscando aí um segundo lugar ou até mesmo o título do Mundial de Construtores. A McLaren, eu acho que foi talvez uma decepção. Se a gente for pensar em que os últimos GPs eles foram muito bem, apesar que a parte final da McLaren normalmente nas corridas é muito boa, mas isso ficou muito claro com o Piastri. O Piastri teve um final de corrida muito sólido. E aí, voltando ao que eu falei no início, talvez tivesse mais 1 ou 2 voltas, pode ser que ele tivesse a oportunidade de ultrapassar as 2 Mercedes. Mas aí a gente, né, acompanhando ali o lifetime, ficava muito claro que estava muito parelho as coisas, estava muito parelho. Você pega, por exemplo, o Hamilton, comparando os 3 primeiros, havia um equilíbrio muito forte no primeiro setor. Ora, determinadas voltas, um ganhava do outro, mas ganhava por muito pouco, uma margem muito mínima, no máximo 1/10 ou abaixo disso, ou ficava nos milésimos. O segundo setor do Hamilton era muito forte, conseguia de 3, 4 décimos, 5 décimos, ele chegava até fazer quase 1 segundo mais rápido, por exemplo, do que o George Russell. E aí ele chegava na segunda, aí o Piastri era o que era o que ficava mais próximo dele, perdia, sei lá, 2, 3 décimos. E no terceiro setor havia, de novo, um equilíbrio muito forte, com os 3 se revezando ali, uma volta, um era mais rápido do que o outro ali no terceiro setor, então havia um equilíbrio muito forte ali, no geral. Então talvez a coisa fosse um pouquinho mais complexa nas voltas finais, mas o Piastri fez uma corrida muito boa, muito sólida, realmente foi um cara combativo. Ele tem melhorado o seu ritmo de prova, que é uma coisa que a gente precisa pegar e observar, porque ele é um piloto muito bom. Era algo que a gente sempre destacava, realmente, que o ritmo de corrida dele não era dos melhores. Ele tem melhorado bastante nisso aí. E pro Lando Norris, que não teve uma tarde tão boa, que ele ficou encalhado na parte final da corrida,
Ele ficou encalhado atrás do Max Verstappen. É uma coisa para ele pegar e ter essa preocupação. Então foi uma corrida que pro Lando foi muito abaixo do que ele vem mostrando nos últimos grandes prêmios, e dessa vez talvez ele tivesse uma chance muito boa de ganhar alguns pontos a mais em cima do Max, e hoje ele está aí com mais de 75 pontos de desvantagem pro Max Verstappen. Ainda tem uma oportunidade, 75 pontos, mais de 75 pontos, você tem uma contagem de 3 vitórias aí, mas ele teria que ganhar 3 e o Max não pontuou em nenhuma. Como as coisas estão mais complexas, ele teria que ganhar as 3 e o Max chegar abaixo da 5ª posição, por exemplo, ele conseguir descontar muito. Mas isso é um trabalho hercúleo por parte do piloto inglês, se ele quiser bater o Max Verstappen. Aí você tem a Ferrari, que, como eu falei, teve um desempenho ok, através das mãos do Charles Leclerc, que acabou ficando com a pole, né? Porque na verdade a pole em si, entre aspas, era do Verstappen, mas por conta da punição dele na troca de componentes no motor, ele caiu 10 posições e ele acabou dando a pole position e, enfim, fez uma corrida ok, ficou próximo do Hamilton por um bom período, mas ainda fica claro que a Ferrari caiu bastante. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o 4º melhor carro do grid. E a gente ainda vai perceber o que a Ferrari ainda vai aprontar para continuar ali na frente. O Sainz teve uma situação que poderia ter arriscado de ter sido digamos assim, uma surpresa na parte final da corrida, se ele tivesse essa estratégia dele de pit stop tivesse dado certo. Ele chegou a liderar um período da corrida usando os pneus duros, que ele largou com o pneu duro, mas ele acabou desistindo. O ritmo dele com os pneus médios não foi tão satisfatório assim, e ele acabou tendo que parar mais uma vez, e, enfim, acabou que desistindo de tentar um milagre ali em Spa-Francorchamps. Para a Ferrari, que ficou, dá para festejar, vamos dizer assim, são os 10 mil pontos que a equipe atingiu aí na Fórmula 1, os 10 mil pontos desde a primeira corrida que eles fizeram na Fórmula 1 até os dias atuais. É a equipe que mais pontuou. Nós temos aí, a gente chega na Red Bull, que a princípio, pelo ritmo de classificação do Verstappen e do Pérez, que enfim o Pérez teve uma tarde de sábado bem melhor. A gente viu o Sérgio caindo pelas tabelas já no início da corrida, ele não conseguiu manter as primeiras posições, foi facilmente envolvido pelo pelotão dianteiro. E o Max conseguiu fazer a sua recuperação até bater o teto ali na sexta posição, mas depois ele não conseguiu avançar mais. Né? Então fica muito claro que realmente a Red Bull tem aparentemente o teto de desenvolvimento do carro da Red Bull parece que bateu, chegou no limite, parece que não passa disso. E o que pode salvar realmente o próprio Max Verstappen de uma ameaça maior justamente a sua gordura sobre o Lando Norris. Hoje ele está com, em torno, como eu falei, mais de 75 pontos, ele deve estar com 77 pontos em cima do Lando. Então ele tem uma gordura muito boa para gastar nesse restante de campeonato. Aí o campeonato que vai ser retomado no final de agosto, justamente em Zandvoort, casa do Max Verstappen, que ou não, a Bélgica também é a casa do Max Verstappen. Max Verstappen nasceu ali no país belga, mas acabou sendo registrado, né, como holandês.
Então nós temos aí um campeonato bem aberto. Uma pena que tudo isso aconteceu agora, né? Porque o início do campeonato do Max foi extremamente brutal, então ele conseguiu criar uma distância gigantesca para os demais e mantendo, né? Ele conseguiu manter essa grande diferença, e hoje cada dia que passa fica mais complicado para os demais ainda sonharem com algum título. Como eu falei, ainda tem essa diferença de 37 pontos, tudo vai depender também do ritmo que a McLaren impor. Tem aquela história que depois das férias a McLaren vai decidir quem vai ser o primeiro colocado. Eu acho, sei lá, uma doideira. Ela deveria, no meu entendimento, já optar pelo Lando. O Lando deveria ser o primeiro piloto, mas não sei como é que está o clima dentro da equipe. De repente a equipe não confia tanto no Lando como um desafiante ao título mundial. Você tem um Piastri que está crescendo bastante no conceito da equipe. Enfim, tem uma série de situações que a gente tem que aí desvendar. Ainda sobre a questão da desclassificação do Russell, cara, deixando uma opinião aqui, sendo bem sincero, eu acho que questão de peso, veio algumas pessoas criticaram bastante a questão de peso, que não é legal, não é uma regra chata, enfim. Eu acho que a partir do momento que você tem carro, é uma regra básica do motorsports, carro abaixo do peso você não tem que, né? Você não tem discussão, acabar tomando uma desqualificação automática, a não ser que tenha alguma situação muito, né, muito pontual ali para a equipe pegar e levar para os comissários e mostrar para eles o que realmente aconteceu. Nesse caso do Russell ficou a questão dos pneus. Inicialmente foi questão de combustível, que ele estaria os famosos 3 litros regulamentares também abaixo, mas aí chegou ao consenso que a própria Mercedes, né, através do Toto, pegou e disse que era a questão dos pneus, né, e que ele teve um gasto muito maior. Então, cara, o que a gente tem que ver é justamente esse ponto, né, da grande mancada da equipe com ele. De repente convencer ele de ter entrado aos boxes para fazer o pit stop talvez tivesse sido mais correto. Ele logicamente não ia ganhar a corrida, mas ia terminar ali talvez entre os 5 primeiros e ainda salvar alguns pontos, mas acabou que infelizmente ele não conseguiu essa vitória, que, como eu falei, uma vitória tão importante para ele, mas como eu disse inicialmente, para esse momento da Mercedes, que está deixando que não vai ter o Hamilton a partir de 2025, e ela está na procura de um piloto de ponta, que é o Verstappen. É importante para o Russell ter mostrado esse lado dele estratégico, que, queira ou não, deu certo, né? Deu certo, deixando um recado para a equipe de que realmente ele é um cara que pode ganhar corridas para a Mercedes, liderar a equipe na busca de títulos mundiais, enfim. Então tem esse lado positivo que ficou. Eu acho que talvez ele, como piloto, ele sabe disso, e o próprio pessoal da Mercedes também. Infelizmente acabou que teve essa mancada, mas ele continua forte. Na pontuação dos pilotos, nós temos aí o Verstappen com 277 pontos contra 199 do Lando Norris. Então aí tem 78 pontos de vantagem o Verstappen. Então ele tem 3 vitórias e uma folguinha, vamos dizer assim, né? Seguido pelo Leclerc com 177, Piastri em quarto com 167, Carlos Sainz com 162 em quinto, o Hamilton subindo bem
com 150 pontos na sexta posição. Pérez em sétimo com 3-1. Aliás, o Pérez, a situação dele tá bem complicada. Até vazou vídeo já do Horner conversando com o Ricciardo. A gente não sabe o que pode acontecer depois aí do retorno aí do recesso da Fórmula 1. Alguns estavam indicando que talvez rolasse até mesmo uma substituição, alguns indicando alguns testes com o Ricciardo, o Lawson, para depois pegar e voltar com o Pérez. Enfim, um monte de situação aí que, olha, tá complicado. E o Russell, infelizmente, aí ficando na oitava posição com 116 pontos, a nona posição do Alonso com 49 e a décima do Stroll com 24 pontos. Então a gente tem aí uma condição bem definida no campeonato, né? Campeonato que teve o GP da Bélgica como a sua 14ª corrida desse Mundial 2024, desculpe, da Fórmula 1. Então a Fórmula 1 volta apenas na Holanda, em Zandvoort, onde nós teremos aí a continuidade do campeonato, a 15ª etapa. Falando aqui rapidamente, a gente tem ainda também algumas coisas para serem feitas. Por exemplo, o Esteban Ocon, que fez uma grande corrida, terminou na 10ª posição. O Ocon, que foi confirmado recentemente aí para estar correndo pela Haas em 2025, ao lado do Berman. E o Alonso salvando aí 2 pontinhos para Aston Martin também. A Aston Martin que nessa temporada foi bem abaixo. Eu tenho as minhas desconfianças com a Aston Martin, se eles não tiraram um pouco o pé para aproveitar a graninha, o tempo a mais que vai entrar para eles aí no túnel de vento para 2025. Você sacrifica um ano visando já um tempinho a mais. Não sei. Esse lance de você ganhar um tempo a mais, às vezes dá acho que coça a mão dos caras em falar, não, vamos tirar o pé aqui para ver o que acontece pro ano seguinte. Então a Aston Martin, para uma equipe que fez uma temporada de 2023 tão boa, despencar dessa forma, acho que acaba que tendo essa, sabe, passando essa impressão de que realmente eles não estão fazendo tanto esforço em trabalhar tão bem no carro desse ano para ganhar umas horinhas a mais a partir de 2025. Então é isso, o GP da Bélgica acabou entregando bem mais do que a gente imaginava, mas infelizmente aí teve esse pequeno deslize por parte da Mercedes aí com o Russell, que tirou dele uma possibilidade de ter vencido mais um grande prêmio, que seria a terceira da carreira e a segunda do ano. Ele que herdou a vitória no grande prêmio da Áustria, né? Teve aquele enrosco do Verstappen com o Lando Norris, ele acabou sendo beneficiado e infelizmente dessa vez ele acabou tendo o seu azar do carro estar com 1,5 kg abaixo do que é regulamentado. O azar dele acabou sendo sorte do Hamilton, que para um cara que não estava vencendo desde 2021, já conquistou 2 vitórias nesse ano de 2024 e tá aí ampliando ainda mais seus números. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like bacana aí, se quiserem, enfim. E vamos nessa aí, ok? Até mais.